Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Sou a professora Cláudia, da Comissão de Pós-Graduação aqui da escola, acho que todos me conhecem, né? E nós temos a honra hoje de receber o professor Otávio Tavares, né, que vai conversar um pouquinho aí sobre a produção intelectual na área sociocultural e pedagógica da educação física, né? O professor Otávio... Peguei no lápis. O professor Otávio é professor associado do Centro de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Lá ele foi coordenador da pós-graduação durante alguns anos e hoje ele é o diretor desse centro. Bom, na realidade, o professor Otávio nós o convidamos para falar amanhã no seminário inaugural da pós-graduação, então aqueles que são, né, alunos e professores da pós-graduação estão também convidados para ouvir a palestra do professor Otávio amanhã, porque o professor Otávio também tem uma ligação grande com a CAPES, né, e tem auxiliado a CAPES na avaliação de programas nos últimos tempos, né? Então amanhã ele vai falar com a gente sobre esse aspecto, né? Mas fora o aspecto relacionado à pós-graduação, o professor Otávio ele tem uma linha de pesquisa dentro da área sociocultural e pedagógica. Ele é líder do ARET, Centro de Estudos Olímpicos, e ele tem como linha de pesquisa estudos socioantropológicos, de práticas corporais, estudos olímpicos e educação física escolar, né? Além disso, o professor Otávio é um amigo pessoal de vários dos docentes aqui da escola, né? Então é sem dúvida, né, uma honra para a gente receber o professor Otávio nesse momento e ouvir um pouco o que ele tem para falar com a gente sobre essa linha específica, que lá na escola, lá na Universidade do Espírito Santo, tem um grande grupo de professores que atuam com essa linha. Então, obrigado, Otávio, por ter aceito o convite e por poder ficar com a gente aqui. Tá bom, obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Por enquanto eu vou falar sem o microfone, acho que está todo mundo ouvindo, né? É por causa da gravação. Ah, por causa da gravação, ok. Tudo bem. Agradecer o convite. Na verdade, talvez não seja muito percebido pelas pessoas dessa casa, mas na nossa trajetória do nosso programa de pós-graduação, que é um programa que tem 12 anos, o PPGF da Federal do Espírito Santo foi iniciado em 2006. 3 professores aqui dessa escola já foram lá ser palestrantes em nossos eventos. O professor Carlos Ubrinovich, né, foi uma vez, a professora Patrícia e a professora Cláudia, né? Então, ainda que não tenha sido alguma coisa planejada, né, acaba construindo alguma relação, nem que seja de influência pelo pensamento dessas pessoas. O professor Carlos foi falar de concepção de ciência, né? A professora Patrícia e a professora Cláudia proferiram aulas inaugurais do nosso programa de pós-graduação, né? Então, isso, eu garanto que você não tinha se atentado para isso, mas isso acaba gerando alguma forma de relação ou de influência, né? Agradeço o convite da Cláudia. Vou antecipando para vocês que no estilo old fashion não vai ter data show, não vai ter apresentação, né? A gente sabe, as teorias pedagógicas nos dizem que a aprendizagem é mais efetiva quando além da fala tem também o estímulo visual, mas eu vou apostar na qualidade dos alunos de pós-graduação e da categoria dos professores do programa, ou pelo menos da disciplina acadêmica, né? Os mais antigos, eu estou com 55, né? Ou que antes da popularização do Data Show iam para eventos fora do país, sabem que assim, o professor, às vezes, ele pegava e lia a sua palestra, né, dando um teste de disciplina acadêmica e cognitiva para o público que estava lá assistindo, né? Eu, algumas vezes, me vi nessa situação, tá? Então, confiando no público do programa 7, um dos programas 7 da Educação Física Brasileira, eu fiz um texto, né, que pode ser e será entremeado por algum tipo de comentário, e vou, a partir dele, conversar com vocês, tá? Como o texto está ali, eu vou para o púlpito, né?
Deixa assim para muito bem. Também não custa nada relembrar na CAPES a própria oportunidade de diversas vezes ter compartilhado, especialmente com o professor Carlos Umbrinovich, diferentes comissões na CAPES, né? A PCN, Qualis, avaliação, pessoa, porque tenho maior admiração pelo brilhantismo intelectual, pelo rigor ético na avaliação e pelo bom humor, porque sem bom humor a gente não sobrevive, né, Cláudia? A Cláudia também, a gente estava na quadrienal agora, no ano passado, a gente não sobrevive a 5 dias de trabalho de 8 da manhã às 8 da noite, às vezes mais. Teve um dia que a gente fechou a CAPES às 10 da noite, nós e o segurança. Sem bom humor a gente não sobrevive, claro, algum café, né? Muito bem. Então, o título dessa palestra é sobre a produção intelectual da área pedagógica e sociocultural da educação física. O Rubem Alves, em um livrinho muito criativo, intitulado Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, ele nos lembra que só se constitui um problema aquilo que nos incomoda ou inquieta. A gente só pensa no dente quando ele dói. É o exemplo do próprio livro dele. Tomando essa afirmativa como referência, posso assumir que o tema que foi colocado para essa reunião é algo que incomoda ou inquieta esta comunidade acadêmica. De fato, se minha experiência na pós-graduação pode servir de referência, mais do que a produção intelectual das linhas de pesquisa com matrizes teórico-metodológicas das ciências humanas e sociais, é a própria condição de possibilidade dessas linhas de pesquisa e seus docentes no âmbito da área 21, um dos temas mais candentes do debate político e epistemológico da área. Em face dessa constatação, tomei a liberdade de situar o tema que me foi apresentado por esse programa num contexto mais amplo. Não são poucos os desafios e dilemas que se apresentam aos programas de pós-graduação da área 21. Uma lista não exaustiva poderia incluir questões relacionadas à qualidade da formação, ao tempo para a titulação, as fontes de financiamento, a identidade epistemológica versus a diversidade teórica, metodológica de objetivos e temáticas, a sistemática e os critérios de avaliação dos programas, a inserção social e, é claro, a quantidade e a qualidade da produção intelectual docente e discente. Não é necessário muito esforço, contudo, para perceber que a avaliação, suas lógicas, seus critérios, sua operacionalização e suas consequências, o tema que domina corações e mentes no debate instalado sobre a pós-graduação em educação física no Brasil. Isso não seria necessariamente um problema, pois, de certa maneira, a avaliação, nos termos formais dos critérios atualmente estabelecidos, encapsula as questões acima mencionadas. Contudo, devemos admitir que, quando pensamos em avaliação, quase sempre pensamos na maneira como é avaliada a produção intelectual dos programas. A razão disso provavelmente está relacionada ao fato dela ser considerada pela CAPES como a pedra de toque da qualidade da pós-graduação brasileira, tanto internamente quanto em comparação com a produção do conhecimento feita em outros países. Assim, não é à toa que parte significativa da discussão sobre a pós-graduação em educação física no Brasil seja uma discussão sobre a avaliação e que boa parte dela se traduz em um debate sobre a avaliação da produção intelectual. A criação do sistema Qualis, de classificação de periódicos, em 1998, e a implementação de critérios cada vez mais quantitativos de avaliação dos programas, deu margem a um debate sobre as lógicas, interesses e consequências que tais práticas poderiam causar. Podemos afirmar que, desde os primórdios desse debate, por volta do ano de 2003, já eram discerníveis posicionamentos que se tornaram mais apurados nos anos seguintes. De um lado, autores como Kukubun e Tani afirmavam que a condição problemática da identidade epistemológica da educação física não autorizaria nenhuma definição mais precisa e delimitada dos objetos, métodos e saberes que caracterizariam a pesquisa e a pós-graduação em educação física, de tal sorte que as eventuais distinções entre sub-áreas internas
biodinâmica, pedagógica e sociocultural, não seriam significativas a ponto de justificar tratamentos e avaliações diferenciadas. De outro lado, diversos autores, em artigos e cartas institucionais, problematizaram a lógica burocrática da avaliação como um fator impeditivo da criatividade. Os diferentes perfis do egresso e do tipo de formação voltados para a pesquisa e ou a intervenção, a relevância da contextualização do conhecimento produzido, a dominância da biodinâmica em relação às sub-áreas pedagógica e sociocultural, a especificidade metodológica da pesquisa em ciências humanas e sociais e suas consequências para o tempo de titulação e o volume de artigos a serem publicados. O livro como veículo, expressão e referência do conhecimento produzido, entre outras importantes questões. Parece importante observar, porém, a ocorrência de um equívoco em boa parte do debate sobre a pós-graduação em Educação Física no Brasil. Todos os autores acima mencionados, quer dizer, não só o Bum e o Tânia, porque no texto aqui tem Mauro Betti, tem Ara Carvalho, Edson de Jesus Manuel, Hugo Lovisolo e outros. Então, parece importante observar que, para esses autores mencionados, ao debaterem as questões e características da chamada Área 21, o fazem sem considerar que essa área não é composta apenas por cursos de Educação Física. Seja por quais motivos forem, os fundamentos, argumentos, análises, críticas e propostas apresentam quase completa desconsideração para o fato de que a Área 21 também reúne os cursos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ainda que a CAPES induza o erro ao denominar equivocadamente de Educação Física a área, isso não parece ser motivo suficiente para que se releve tal equívoco, até mesmo porque a questão não é meramente de nomenclatura, mas de compreensão do contexto político e epistemológico o qual se analisa. Assim, sou de parecer que a discussão ora existente é fundamentalmente enviesada por uma ótica exclusivista, baseada na noção de que os cursos de Educação Física encerram todo o universo e o contexto do problema. Porém, uma vez que qualquer decisão que se tome vale para todos os cursos da Área 21, discutir a pós-graduação em Educação Física sem considerar sua constituição efetiva pode ser muito pouco útil. Isto posto, o objetivo desse texto é tentar fazer essa discussão a partir de pontos de vista que considere o contexto de maneira mais ampla. Considerarei os tamanhos relativos que a Área 21 e os programas de pós-graduação em Educação Física e linhas de pesquisa possuem em relação aos seus respectivos contextos e um conjunto de práticas, cujas origens são, até certo ponto, externas à CAPES. Nesse contexto, entendo que certos desafios e dilemas propostos aos pesquisadores das sub-áreas pedagógica e sociocultural são mais ou menos compartilhados com as outras sub-áreas, enquanto que outros são mais específicos e bastante preocupantes. Considerando os dados relativos à última avaliação quadrienal, a Área 21 teve 62 programas avaliados. Isso representa 1,48% dos 4.175 cursos de pós-graduação avaliados no país. Uma vez que os princípios da avaliação dos programas são os mesmos para todos, esse número é bastante significativo, pois ele é um indicador da expressão da área para estabelecer condições de negociar e aprovar uma agenda própria em relação à CAPES, como propugnam alguns pesquisadores. Não há aqui nenhum pessimismo. Um exemplo significativo de mudança gerada a partir do protagonismo da Área 21 reside na aceitação do livro como veículo da produção intelectual. Porém, devo insistir que esta ação tornou-se aceitável, pois não alterou princípios contra os quais existem muitas críticas. Um exemplo é a crença, transformada em princípio, de que a avaliação deve situar os programas segundo uma curva de distribuição normal. Enquanto todos nós frequentemente produzimos curvas de avaliação não paramétricas em nossas disciplinas, esse fenômeno não é bem aceito pela CAPES, não é bem aceito pelos princípios vigentes da avaliação da CAPES. O efeito prático mais perceptível de sua aplicação é o crescimento constante das metas de desempenho dos programas.
Ainda que os valores variem entre as áreas de avaliação, esse fenômeno acontece para todas as áreas. Dos 60 programas acadêmicos da área 21, 30 são vinculados a cursos de educação física, enquanto outros 30 distribuíam-se entre fisioterapia, com 21, fono, com 8 e terapia ocupacional, com 1. Ou seja, metade da área 21 é composta por programas mais inequivocamente e harmonicamente próximos da grande área da saúde do que os da educação física. Em muito poucos, ocorrem pesquisas lastreadas nos referenciais teórico-metodológicos das ciências humanas e sociais. Não estou sugerindo a existência real de uma configuração de sub-áreas em disputa. Podemos supor até mesmo o estabelecimento de diferentes configurações baseadas em interesses, práticas e crenças. E, de fato, minha experiência como coordenador de curso por 6 anos e membro de diversas comissões de avaliação entre 2012 e 2016 indica que elas de fato ocorrem. Entretanto, como os elementos da avaliação os princípios são os mesmos para todos os cursos da área, creio que fica bastante evidente, como antecipei anteriormente, a futilidade de qualquer discussão que não leve em consideração a existência da distribuição acima mencionada. Como exemplo da necessidade de colocar os fatos em perspectiva, um antigo levantamento feito por mim e pelo professor Felipe Quintão, da minha instituição, num determinado momento que, junto com o professor Pedro Alau e o professor Rigo, da Federal de Pelotas, nós começamos a pensar na possibilidade de construir critérios de avaliação por sub-área dentro da área 21, nós nos dedicamos a fazer um levantamento então existente dos dados do triênio na época 2010-2012. Encontramos na época 116 linhas de pesquisa apenas nos programas de educação física. Após a leitura das emendas e projetos de pesquisa, construímos uma classificação arbitrária dessas linhas em 5 categorias. Atividade física e saúde, com 20 linhas. Treinamento, fisiologia e bioquímica, com 42 linhas. Comportamento motor, aprendizagem motor e biomecânica, com 19 linhas. Pedagógica, 13 linhas e sociocultural, 22 linhas. Apesar do caráter elástico das linhas e de alguns problemas muito sérios de coerência interna, nós identificamos linhas de pesquisa que, pela ementa e pelos projetos, eram verdadeiros Frankenstein epistemológicos, e isso tem, inclusive, se agravado agora no desenho dos programas, no nosso entender. Então, apesar do caráter elástico desses problemas, então, se numa divisão arbitrária, baseada na tradição, agruparmos as 3 primeiras categorias, atividade física e saúde, treinamento físico e bioquímica, comportamento motor, aprendizagem bioquímica, essas 3 categorias em um grupo e as outras 2 em outro, a pedagógica e a sociocultural, chegaremos ao fato que naquela época tínhamos 70% das linhas de pesquisa da área próximo daquilo que chamamos de pesquisas biodinâmicas do movimento humano, enquanto as linhas de pesquisa pedagógicas e sociocultural representavam o resto, 30%. Tais dados devem ser vistos como um retrato, uma imagem estática da sub-área da educação física que não capta o movimento que determinou esses números. Eu estou assumindo essa limitação. Portanto, não deve significar, neste momento, nada além do fato de que as linhas de pesquisa socioculturais e pedagógicas são minoritárias. Seria necessário recuperar os dados das avaliações trienais anteriores e da posterior para identificar a existência de movimentos para dentro ou para fora de pesquisadores com interesses de pesquisa diferentes, ou se o quadro sempre foi semelhante a este. Todavia, o dado bruto é o bastante para evidenciar que as demandas da sub-área são discutidas em determinado estado de distribuição desequilibrado entre compreensões, interesses e práticas que refletem a própria constituição dos PPGs da educação física. Novamente, temos elementos para afirmar a futilidade da pretensão de discutir a área reunindo apenas parte da comunidade e de seus participantes, ou muitas vezes até os não participantes. Um exemplo relativamente recente, o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte lançou um livro sobre pós-graduação
né, onde 70% dos autores do livro não estavam em nenhum programa de pós-graduação. Então, vamos para a terceira parte do texto, onde eu falo de desafios e dilemas compartilhados. Eu tentei, nesse primeiro momento, mostrar um contexto que tem diferenças. Muito se discute, se afirma, que o problema central da avaliação da pós-graduação está nas exigências quantitativas da produção intelectual. Uma vez que 40% da nota de um programa advém da PI dos docentes, esta questão tornou-se um ponto quase obsessivo para todos os programas envolvidos. Metas de pontuação se tornaram comuns nos programas e averiguações de desempenho se tornaram rotineiras, colocando grande pressão sobre todos. Sem menoscabo de outros aspectos que o docente deve cuidar, a principal qualidade de um docente permanente atualmente é a sua capacidade de publicar e acumular pontos. Ainda que seja possível que 20% dos docentes permanentes de um PPG não atinjam a pontuação que o programa estabeleceu como meta e ou foi definido como ponto de corte na avaliação da CAPES, tal situação pode levar a grandes injustiças. Sou testemunha da existência de professores de elevada capacidade docente e exemplar qualidade de orientação, mas que, por não publicarem textos na quantidade objetivada, acabaram por serem afastados dos seus programas. Isto é, obviamente, induzido, em primeiro lugar, pela própria CAPES, que, ao estabelecer o percentual de 40% da nota, opta por dar mais valor à produção de conhecimento do que à formação de recursos humanos altamente qualificados, como objetivo fundamental da pós-graduação do país. Em síntese, o chamado produtivismo da CAPES. Um dos efeitos desta lógica foi um aumento ajustado de aproximadamente 16,6% da média e de 31,2% da mediana da pontuação na produção intelectual dos programas da área no último quadriênio em relação ao triênio anterior. Este fenômeno ocorreu a despeito da glosa de textos sem aderência com a área e da aplicação do fator P75, que eu imagino que todos aqui nessa sala saibam do que eu estou falando quando estou falando de P75. Senão, depois a gente explica. A professora Cláudia explica o P75. Assim, este aumento deve ser visto com preocupação, mais do que saudado como evidência de um extraordinário avanço. Acredito que boa parte das causas desse aumento vertiginoso está relacionada a fenômenos, contudo, que vão além da dinâmica própria da avaliação da pós-graduação, embora com ela tenham certamente relação. Se estiver certo em meus argumentos, estamos diante de um problema sistêmico. Isso significa que sua solução não está apenas na alteração dos critérios de avaliação da área e que será de difícil alcance. Para avançar na minha argumentação, em primeiro lugar, gostaria de demonstrar que, em tese, não é difícil como parece atingir os pontos de corte estabelecidos ao final do último quadriênio. Aliás, como veremos adiante, essa tarefa tornou-se menos difícil para programas que já completaram pelo menos um triênio e possuem cursos de mestrado e doutorado já estabelecidos. Um programa com apenas um curso de mestrado deve obter nota 3 ou 4 para manter-se como tal ou almejar a abertura de um curso de doutorado. Para isso, 80% dos seus docentes permanentes deveria ter obtido 300 ou 500 pontos de produção intelectual. Se cada docente do programa tiver anualmente 2 orientandos concluindo suas dissertações, e se cada dissertação gerar um artigo em um periódico B1, o docente atingirá um total de 480 pontos. Ou seja, pontuação suficiente para atingir a nota 4. Caso o programa possua o curso de doutorado também, e cada docente incluir 2 orientações de mestrado e uma de doutorado por ano, que gerem um artigo em periódico B1, o docente atingirá um total de 720 pontos ao final do quadriênio. Ou seja, pontuação suficiente para atingir a nota 5. É claro que aquilo que é apresentado em tese não necessariamente se configura na realidade da mesma maneira. Nesse momento, começam a incidir problemas de outras ordens que compõem o que eu chamo de problema sistêmico do produtivismo. Sabemos que temos problemas de recursos humanos. Alunos titulados que não preparam seu artigo final ou demoram muito para fazê-lo,
Outros escrevem tão mal que só resta ao professor reescrever o artigo por completo. O que fazer? Podemos restringir o número de vagas, aumentar o rigor das avaliações durante o curso ou aumentar o tempo médio de titulação. Porém, todas essas medidas poderiam penalizar o próprio programa, sem termos certeza de seu efeito significativamente positivo para a formação e para a avaliação. Claramente, parte dessa questão é do sistema educacional como um todo, e não apenas da pós-graduação. De outra parte, a exigência ainda vigente da CAPES de diminuição do tempo médio de titulação, e que, diga-se de passagem, eu, como coordenador de programa, parabenizo e, ao mesmo tempo, invejo a USP de ter tomado a decisão política de ter dito assim, não, nós não vamos formar em 26 meses no mestrado, nós vamos formar em 30, né? No mestrado. No doutorado, vamos formar em 48, e o TMT do doutorado de vocês foi acima de 48. Né? A USP, devido à tradição, a presença na área, bancou uma decisão política que o meu programa não podia bancar, um programa novo, ainda com nota 3, num determinado momento. Eu, como coordenador, eu sempre apontava isso como uma coisa muito positiva, mas a gente tinha que seguir lá e cuidava milimetricamente do tempo médio de titulação dos nossos alunos, porque na primeira avaliação trienal a gente foi mal à beça, nessa última quadrienal a gente já teve certinho, até um pouquinho abaixo dos 26 meses. Então a gente fez o nosso dever de casa. Qual é o preço disso? Um abastardamento da formação. Então, parabenizo em público a USP pela decisão política que tomou. E dizem que esse será um critério que vai ser eliminado da avaliação. Pelo menos a professora Rita Barata já anunciou isso. Se o artigo ficou pronto, voltando para o nosso exercício, resta encontrar um dos 294 periódicos P1 no WebQualis, ou qualquer outro que possua as credenciais para selo, que contemple a temática de pesquisa em seu escopo. Uma vez submetido ao artigo, enfrenta-se o segundo problema sistêmico, que é a estrutura amadora dos periódicos brasileiros. Para aqueles que publicam no Brasil, claro. Além de publicarem poucos números por ano, a execução baseada na abnegação de editores e na boa vontade dos pareceristas tornou-se claramente insuficiente para dar conta de seu papel no sistema brasileiro de pós-graduação. Além disso, a submissão gratuita, embora esteja mudando velozmente isso, e quase sem critérios de entrada, estimula o envio de trabalhos de baixa qualidade para as revistas mais bem estratificadas, sobrecarregando editores e pareceristas. Eu fui, durante uns 3 anos, 4 editor de seção da revista da UEM, para a área sociocultural, e convivi com esse problema na carne, né? Submissões de artigos muito ruins e pareceristas que ou não dão parecer, ou demoram para dar, ou dão pareceres muito ruins. Quem publica fora do Brasil, em qualquer área, sabe a diferença na dinâmica e na qualidade dos pareceres em relação ao que a gente tem no Brasil. A gente no Brasil tem pareceres dicotômicos, aprovado ou não aprovado. Né? Quando algum diz assim, está aprovado, mas algum monte de sugestão. Os pareceristas das revistas lá fora, em sua maioria, se o parecerista dá sugestão, não está aprovado enquanto não volta para ele reler o texto. Aqui o cara diz assim, não está aprovado, mas faz isso aqui. E aí fica na conta do editor de seção ver se as alterações foram feitas. Por isso que eu deixei a editoria de seção da UEL, né? Passa para outra. Muito bem. Bom, o que eu ia ler já até comentei sobre a qualidade dos pareceres. Se a API é parte importante da avaliação dos programas, deveríamos considerar seriamente como melhorar a qualidade e a periodicidade dos periódicos científicos. Um terceiro problema sistêmico e, portanto, compartilhado, refere-se à disputa por fomentos diversos para a pesquisa e a pós-graduação. É comum a prática de atrelar a concessão de fomentos, seja para pesquisa, financiamento, seja para pós-graduação, bolsas e auxílios, ao exame da produção intelectual do solicitante.
Como sabemos, tal prática está baseada na crença de que os melhores pesquisadores são aqueles que publicam mais. Dessa forma, não resta ao pesquisador outra opção senão aumentar sua coleção de pontos por artigos publicados, de forma a aumentar suas chances de obtenção de fomentos. Uma vez, descansando à noite, conversando com o professor Carlos Ugrinovich, naquela época era só 1.500 pontos, né, Carlos? Desculpa, eu não vai falar essa carinha. Não, a gente já dividiu o quarto até o esse era o ponto. Eu não vou contar qual era o seu apelido. Não, só repete o ponto, por favor. Vamos voltar ao ponto. Eu sou Carlos Ugrinovich, isso foi em 2013, 2014, se não me engano, batendo papo comigo, na época, né? Assim, não existe a menor chance de ser bolsista PQ com menos de 1.500 pontos. Na época que o muito bom de um programa era 300. Né? Hoje, está lá para cima. Né? Mas é exatamente disso que a gente está falando, são problemas sistêmicos, né? Que envolvem as agências de fomento na competição por recursos, que os professores são avaliados pela qualidade do projeto, mas também pelo seu latte. Não resta outra alternativa na disputa de recursos senão ter uma pontuação muito elevada. Isso não tem nada a ver com o critério da CAPES e muitas críticas feitas na área sociocultural e pedagógica por uma série de colegas não conseguem enxergar esse fato absolutamente evidente. Uma variante desse problema reside especificamente nas disputas pelas bolsas de produtividade do CNPq. Prestígio, autossatisfação e recursos misturam-se com os combustíveis da disputa pelo título de bolsista PQ. Isso é um capital simbólico muito importante. Em princípio, nada disso é negativo, mas a disputa gera consequências para a avaliação da produção intelectual da área. O país contava, em 2016, com 1.052 docentes em programas de pós-graduação em educação física e apenas 70 bolsistas de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Isso significa 6,6% daquele total. Embora alguns deles não sejam sequer vinculados a um PPG da área, os dados sugerem que a competição pela bolsa é bem grande. Uma vez que possuir bolsistas PQ é critério positivo para avaliação dos programas, estou convencido que o funil meritocrático do CNPq ajuda a explicar a média de 935 pontos docente atingidos na última avaliação quadrienal da CAPES. Ou seja, parte do estímulo à produção de artigos vem de fora para dentro da pós-graduação e possui um claro caráter sistêmico. Uma quarta questão encontra-se na competição invisível entre os programas. Tal competição acontece por causa não apenas da busca da autoestima institucional baseada na avaliação do programa. Somos 5, somos 6, somos 7, o pró-reitor aparece, cumprimenta o coordenador, né? Paga uma rodada de vez em quando, né? Os colegas dizem com assim, pô, seu programa, né? É a segunda pergunta quando a gente encontra colegas que não vê há muito tempo, que estão na pós-graduação. A primeira é como você está, a segunda é assim, e como é que está o seu programa? Aí a gente diz assim, programa assim. A gente não diz mais nada, isso daí já vira parte da conversa. Bom, mas essa busca da autoestima institucional, mas também, principalmente, pelo fato dos valores de referência para o estabelecimento das notas da produção intelectual, elas só serem estabelecidas após o encerramento do quadriênio. Isso faz com que os programas e seus docentes cheguem ao final do período de avaliação sem uma noção exata de como o seu desempenho será avaliado. Neste contexto, estabelece um jogo que poderia ser chamado de dilema da pós-graduação. De maneira semelhante ao exemplo clássico do dilema do prisioneiro, cada programa toma suas decisões sem saber exatamente o desempenho dos outros programas da área. Ficam, portanto, com uma condição muito baixa de calibrarem as suas metas de desempenho de maneira exata. Assim, o que provavelmente ocorre em cada programa é que cada programa decide aumentar bastante suas metas de produção intelectual em relação ao período anterior, de maneira a aumentar suas chances de sucesso. Quando acabou a avaliação 2010-2012, eu olhei e tinha aumentado em 60% a média mediana
da produção intelectual. Eu cheguei no meu programa, eu era coordenador na época, e disse assim, vamos aumentar em 60% o ponto de corte. E fizemos isso. O efeito de composição dessas ações é inevitavelmente a contínua aceleração da produção intelectual, com as suas consequências já conhecidas. Um último aspecto com profundo impacto na área 21, que gostaria de destacar nessa oportunidade, refere-se às distintas práticas de pesquisa e veiculação do conhecimento que coexistem dentro da educação física. O que duas autoras, Rosa e Leto, em 2011, chamaram de heterogeneidade epistemológica da educação física. Essa heterogeneidade foi confirmada, de certo modo, organizada em um artigo publicado por Lazzarotti Filho e colaboradores em 2012, na revista da UEM, em um estudo que analisou 8 periódicos da educação física, investigando a existência ou não de modus operandi distintos na produção científica e sua veiculação. O trabalho demonstrou claramente a existência de, abre aspas, cortes epistêmicos que acabam determinando o que publicam e como publicam. De um lado, e aí eu vou citar, revistas publicam um elevado número de artigos por ano, que privilegiam o desempenho humano, aptidão funcional, linear anaeróbico, treinamento esportivo, entre outros. A atividade física, exercícios, esportes, dança, luta, jogos, entre outros. Ou aspectos morfofuncionais, massa corporal, frequência cardíaca, postura, entre outros. E a saúde, estilo de vida, qualidade de vida, entre outros. Além disso, estabelece uma relação prioritária com referências internacionais contidas em periódicos, veiculação por meio de autoria compartilhada com 4 ou mais autores. Na página 11 lá do artigo, que se chama Modus Operandi da Produção. Eu tenho aqui atrás, eu posso mencionar depois. Um artigo muito interessante, Juarez é um dos autores desse artigo. Um artigo que fez uma análise muito interessante, a metodologia de grifo. Outras revistas publicam menos artigos por ano, cujos temas e objetos de pesquisa privilegiam aspectos pedagógicos da educação física, pedagogia do esporte, educação física escolar, currículo, formação docente, conteúdos, avaliação, entre outros. Aspectos socioculturais, sociologia do esporte, cultura esportiva, entre outros. Além de estabelecerem relação prioritária com referências nacionais, os documentos referendados são prioritariamente livros e capítulos de livro, com veiculação por meio de autoria individual ou com poucos autores. O número médio de autores nas revistas mais próximas do campo da biodinâmica era de 4,4, se eu não estou equivocado, enquanto na pedagógica sociocultural era 2, alguma coisa. Por fim, os autores concluem que os dois grupos identificados possuem práticas de pesquisa que estão atrelados a, abre aspas, reprodução do modus operandi das ciências biológicas e exatas de um lado, enquanto as pesquisas que estabelecem relações mais próximas com as ciências humanas e sociais reproduzem o modus operandi dessa ciência no seu fazer investigativo. Como é óbvio, esse estudo remete à discussão sobre a identidade epistemológica da educação física, cujo debate se revelou até o momento aporético. Para os objetivos dessa apresentação, contudo, cabe destacar duas coisas. A primeira, a existência desses diferentes modus operandi ajuda a tornar evidente que parte do problema da sub-área está exatamente no atrelamento das pesquisas em educação física às ciências-mãe, com consequências já identificadas por Lazzarotti e colaboradores. 2. Essas distinções de modus operandi são potencializadas pela coexistência com cursos de fisioterapia, fono e TO, tornando a área 21 como um todo epistemologicamente mais clivada do que gostaríamos que fosse. Como é impossível estabelecer a superioridade epistemológica de um modo sobre o outro, isso não pode ser desconsiderado nas discussões sobre pós-graduação em educação física, ou transformado em um defeito científico ou político do outro. Quer dizer, há um defeito científico em modos diferentes de fazer pesquisa, e isso é apontado de um lado e do outro. Parece ser necessária a construção de diálogos e consensos mínimos que permitam a construção de estratégias de operação e avaliação da área 21 que mantenha a unidade da educação física em sua diversidade epistemológica. Para concluir, eu vou ainda entrar num último detalhe. Apesar de ter afirmado acima
minha opinião, que boa parte dos problemas da educação física na área 21 são compartilhados e sistêmicos, necessitando de abordagens igualmente compartilhadas, devo reconhecer que existem questões especificamente mais pertinentes a uma temática do que a outra. Começo logo por afirmar que, apesar de existirem mais linhas de pesquisa em estudos socioculturais do que em estudos pedagógicos nos programas de pós-graduação em educação física, as condições de sobrevivência dessa temática sociocultural são bastante mais desafiadoras. Mantidas as atuais regras do jogo, uma primeira preocupação é com as condições objetivas de pontuação por meio da publicação nessa temática. Estas não são muito boas. O número de periódicos no WebQualis em 2016 era de 1.569 periódicos. Destes, 296 estão localizados no extrato B1. Todavia, segundo o levantamento que fiz para esse texto, deste total, apenas 17 periódicos, ou seja, 5,7%, possuem em seus escopos a temática sociocultural. Se o quadro é esse do extrato B1, podemos desconfiar que é ainda pior nos estratos superiores, A1 e A2. De fato, enquanto que existem hoje 239 periódicos em educação com fator de impacto calculado, e hoje na área com aderência plena ou com a proximidade da área para você ser A1 A2 é só periódico com fator de impacto, com JCR. Né? Então, nós temos 239 periódicos em educação com fator de impacto calculado. Existem apenas 50 journals na aba Hospitality, Leisure, Sport and Tourism no Web of Science. Isso significa que, teoricamente, existem apenas 67 periódicos hoje nos estratos superiores do WebQualis, nos quais pesquisadores da área sociocultural e das práticas corporais podem publicar, mantida a temática. Um número preocupantemente restrito e que torna as possibilidades de alcance das pontuações da área um grande desafio. Eu tenho dito isso várias vezes para os meus colegas, assim, o pessoal da pedagógica reclama mais, mas tem condições de possibilidade muito melhores daqueles que trabalham numa perspectiva sociocultural. Considerado que A1 e A2 hoje tem que ter JCR, e olha que sejam JCRs com faixas diferentes para Science e Social Science, né? Eu, mantida a minha temática, eu tenho 67 periódicos para publicar. Os 50 que estão no Web of Science, mais os 17 que estão listados como B1. Uma primeira possibilidade, enquanto na educação tem, no Web of Science, 239. Na educação, se você juntar a educação especial, são mais 49. Dá para 298. 289 mais 49, 288. Uma primeira possibilidade de rearranjo seria a da constituição da educação física como área autônoma na CAPES, separada dos cursos que hoje lhe fazem companhia. Diante das próprias questões relacionadas à sua identidade epistemológica, os desdobramentos práticos já evidenciados, não existem razões válidas para acreditar que essa seja uma solução verdadeira para a educação física de um modo geral e muito menos para a pesquisa pedagógica e sociocultural. Muito certamente, os mesmos problemas que temos hoje teremos nessa nova área. Uma segunda possibilidade de rearranjo encontra-se nos mestrados profissionais. Uma vez que esses cursos devem se definir a partir dos campos de intervenção profissional e marcar sua diferença em relação aos mestrados acadêmicos pelo conhecimento para o mundo do trabalho, podemos pensar em uma série de possibilidades e recortes para as áreas do ensino, do treinamento e da saúde. Mas devemos reconhecer que a pesquisa sociocultural especificamente teria aí uma posição acessória, legando um caráter muito minoritário para eventuais linhas de atuação sociocultural. Uma terceira possibilidade resiste na criação de programas em ensino de educação física na área de ensino da CAPES, que é multidisciplinar. Creio que esse tipo de mestrado acadêmico, bastante promissor para as pesquisas pedagógicas, mudando, que precisa ser mudado, ofereceria as mesmas limitadas possibilidades de inserção para pesquisadores socioculturais que foram mencionadas para o mestrado profissional.
Nesse contexto, uma saída seria a tentativa de migração em massa para as áreas das ciências-mãe, materializarmos um conjunto temático de pesquisa nas ciências sociais, dando nome para aquilo que hoje marcamos como outras sociologias. Você vai no CNPq, no MENI das ciências sociais, não tem sociologia do esporte. A gente marca lá outras sociologias. Ainda que essa possa ser a opção de indivíduos, me parece que sair não é, pelo menos ainda, a saída para os nossos dilemas e desafios. Reafirmo que temos problemas sistêmicos de difícil solução. Sendo bastante realista, talvez alguns dos rearranjos mencionados na parte final dessa apresentação sejam promissoras soluções em face dos compromissos assumidos pelos pesquisadores com as práticas científicas nas quais foram treinados. Nesse contexto, um cenário remoto, porém possível, é o da fragmentação dos programas de pós-graduação em educação física em acadêmico, profissional e de ensino. Recusando-me avaliar se isso é positivo ou não, eu gostaria de apostar naquilo que de mais interessante tem a ciência, que é a capacidade de esclarecimento, e naquilo que de mais importante tem a política, que é a capacidade de fazer acordos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não sei qual é o ritual, se tem pergunta. Não, tem pergunta. Tem pergunta? A gente abre para a discussão. Tá. Só lembrar, o texto que eu me referi, se chama Modus Operandi da Produção Científica da Educação Física, foi publicado na revista da UEM em 2012, o volume 23. Muito interessante a pesquisa, embora um pouco datada. Primeiro, eu queria parabenizar o professor Otávio pela excelente explanação. Acho que uma série de coisas para que a gente pensar, para a gente poder pensar a respeito. Eu vou abrir, então, para comentários, sugestões, discussões. Otávio, Bom, muito obrigado pela sua fala, pela preparação do texto, sei o quanto isso demandou do seu tempo. Não é isso? Que atualmente, na função de zelador ou de síndico, isso deve ser um pouco complicado, mas deixando a brincadeira de lado, vamos lá. Estou perguntando agora, porque você sabe que eu preciso sair daqui a pouco. Eu vou te provocar um pouco. Na verdade, parte da sua vida aqui, quando eu e a Cláudia conversando bastante, também era para uma certa provocação, né? Muito obrigado. Você falou que muitos poucos periódicos da área sociocultural estão no Qualis, certo? Sim. Mas eles existem. Sim. Sim. Eles só vão entrar no Qualis quando? Quando os pesquisadores da sociocultural eles entrarem ou começarem a publicar esses periódicos. Sim. Tá bom? Então, essa é a primeira provocação. Se eu olhar, por exemplo, o pessoal da biodinâmica, a biodinâmica tem não sei quantos periódicos, porque a gente tem inúmeras sub-áreas dentro da biodinâmica. Se eu for olhar o meu Lattes, lá, se eu tiver 30 periódicos que eu publiquei na vida, eu vou achar muito, isso não é um número razoável. Não sei nem se chega a 30 periódicos. Então, na realidade, esse amplo leque de periódicos, ele serve muito mais às necessidades da sub-área do que falar que a gente tem muito mais coisa, né, ou muito mais local para publicar do que você. Essa seria a minha segunda provocação. E agora vai a minha terceira e última provocação. Você falou bastante de produtivismo, né? Quantidade. Hoje a gente já tem ferramentas mais interessantes, onde a gente começa a conseguir mapear a qualidade da pesquisa produzida no Brasil na nossa área. E o que a gente vê é que a qualidade na área biodinâmica da pesquisa no Brasil, ela é 25% abaixo da média mundial. Tá certo? Então isso indica que o nosso produtivismo, ele de fato não está fazendo muito bem a nossa área, não, porque a gente está produzindo muito entre aspas, entendam muito bem o termo que eu vou usar aqui, com valor científico duvidoso, vamos dizer assim. Porque se as pessoas não citam, se as pessoas não olham, é sinal que ele foi publicado, mas aquilo lá não chama a atenção da comunidade. Tá certo? Então, assim, por exemplo, o CNPq, eu acho que a própria CAPES está indo também nessa direção. A história do produtivismo ela vai ter que cair, a gente vai ter que ir para a qualidade, se a gente quiser ser cientista de verdade, para ter algum impacto
em nível mundial. E o meu grande problema com a área sociocultural é o seguinte: se assume que o livro é o melhor outlet, né, a melhor saída para a publicação, quando nós olhamos esses livros, eles veem que eles têm um impacto muito regional, tá certo? E isso, se a gente for pensar em ciência em nível mundial, faz com que o valor dessa produção científica caia bastante, tá bom? Então, aí vem a pergunta: por que então a área sociocultural não se arrisca no web quadros da Social Science, tá certo? Tá? Nas revistas com elevado fator de impacto. Eu tenho a lista do Social Science e... Não, eu aprendi com o Pedro Alau que o gasto calórico é maior que é isso aí. E eu estou precisando emagrecer. Entendeu? Então, quer dizer... Obrigado. Vamos, obrigado. Social Science tem um monte de revistas e revistas com impacto que podem ser utilizadas. Se a área sociocultural domina esse método e sabe o que fazer, por que ela não explora isso? Vamos lá. Bom, supondo que... Essa é a minha posição. Ok, não, ok. Os alunos devem saber que só entra no Web Qualis um periódico onde alguém publicou, né? Então, é um equívoco a gente buscar uma revista olhando pelo Web Qualis. A gente tem que olhar é o critério de avaliação de ranqueamento da área, ok, de acordo com isso. Vê bem, é porque sem o data show talvez vai ficando cansado e tal, mas eu acho que assim, tem um ponto que eu já tinha te respondido no próprio texto. Vou ficar aqui por causa da gravação. Nota bem. Não deu tempo de fazer o levantamento dos periódicos que estão no Cielo, tá? Mas o que hoje com AD1, né, que tem aderência plena à área, né, que é D1 tem que estar no Cielo, ou TSJR, ok? Esse levantamento eu não fiz. Então, para o B1, a sua crítica, a minha fala, é parcialmente aceitável, né, esse número pequeno. Mas quando a gente olha para a 1 e a 2, né, a gente vai direto no Web of Science. E de novo, né, tem bastante periódico com JCR apropriado para entrar como a 1 e a 2. Olha só, o que a gente tem hoje, a Revista Brasileira de Ciência do Esporte, que é B1, hoje ela é editorada pela Thomson Reuters, né? Ela já há mais de 4 anos ainda a Thomson Reuters não conseguiu calcular fator de impacto, né? Nós temos, das revistas brasileiras, eu estou falando das brasileiras, o movimento do fator de impacto é 0,007, né? Tem a motricidade lá de Portugal, que tem fator de impacto. Então, assim, quando a gente olha para a 1 e a 2, no escopo sociocultural é isso, tem 50. Não são tantas, tem 50. Esqueci de desligar o servidor. Perdão. Das revistas com fator de impacto para 1 e 2 só tem 50. E dos 30 programas de educação física que foram avaliados na última quadrienal, 26 tinham linha de pesquisa que pudesse ser caracterizada como pedagógica ou sociocultural, alguns com 2 linhas. Então, para a 1 e a 2, claramente a gente tem um funil. É matemático, porque à medida que hoje só é a 1 e a 2 que tem JCR, a base de dados é uma só. E aí está lá, está documentado, são 50. Não passa disso, né? Não fiz o dever de casa para o Cielo, tá? Mas não deve ser muito mais do que as 17 que a gente tem hoje. Então, de novo, comparativamente, são 2 questões. Vamos lá. Parte da sua crítica eu aceito. As pessoas continuam publicando em língua portuguesa, em jornal locais, do que tentar para a Revista Internacional de Sociologia do Esporte, né? Coisa do tipo. Quando a gente botou a Sport Education Society lá como a 1 naquela... Você estava naquela reunião? Eu acho que estava. Acho que estava, quase com certeza estava, do quadro periódico. A gente fez o levantamento, nos últimos 5 anos tinha um artigo, né?
e era da professora Silvana Guelner, Federal do Rio Grande do Sul. Um artigo nos últimos 5 anos. Depois que a gente botou lá, só o meu programa tem 3 artigos lá. É pouco, mas já tem. Né? Então, em parte, a sua crítica é verdadeira. Parte desse modus operandi que foi documentado nessa análise feita dos periódicos pelo Juarez, Ari Lazzarotti e outros. A Silvana, acho que é a autora desse artigo também. Né? Então, parte da sua crítica eu acolho, mas parte dela é documentalmente inconsistente. Porque o número de periódicos, você compara o número de periódicos que você tem. Você falou assim, eu fiquei contando aqui em quantos periódicos eu já publiquei na vida, títulos diferentes. É menos que 30. É menos que 30. A gente se concentra. Agora, estou lá com um artigo de uma aluna que concluiu o mestrado, entrou no doutorado, já teve um a gente botou na revista da UEM. Aí tem um segundo, da mesma dissertação. Não, vamos botar lá na UEM de novo. Ok? Então tem isso. Mas assim, documentalmente, o número de periódicos é comparativamente restrito às outras áreas, inclusive a pedagógica, que é o pessoal, desculpem o termo menos acadêmico, está gravando, né? Então não vou usar termos menos acadêmicos. As reclamações constantes de um conjunto de pesquisadores da área pedagógica que estão em programas de pós-graduação, fizeram aquela carta institucional do CBCE e tal, tem muito mais periódicos para publicar com as suas subdivisões, porque dentro da educação você tem uma série de subdivisões. Tá? Mas se você olha em relação a science, né, então são duas coisas diferentes. Ok, eu publico em poucas, mas o conjunto da tribo precisa ter um conjunto maior de revistas para publicar. Mesmo que eu escolha 4 para publicar minha vida inteira, né, mas não sou eu sozinho na área. Você não pode fazer uma análise isolada. Mas se você concorda comigo, você já entrou no Web of Science, do Social Science? Sim. Você já viu a lista de periódicos que tem? Com o JCR? Sim, é grande. É muito grande. Mas no tópico turismo, hospitalidade, lazer, esporte, são 50. Há 4 anos atrás eram 36. Até aumentou. Então, por exemplo, a biodinâmica, ela está fazendo o sentido inverso. Ela está indo para áreas fora da área específica, para ter mais amplitude de publicação. Ok, uma estratégia que eu não tinha pensado. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Professor, gostaria de ouvi-lo sobre um outro problema clássico que nós temos aqui no nosso programa, sobre o sistema de avaliação do programa e do pesquisador com base na produção de livros e capítulos de livros. Muito bem. Eu de fato considero que foi importante e foi um avanço para a área aceitar o livro e o capítulo de livro como parte da produção intelectual avaliada. Ela continua não sendo expressiva na produção intelectual dos docentes como um todo. Cláudia me ajuda aí, mas foi algo entre 2,4%. O número não chegou a 4% do volume da produção intelectual. Ou seja, mesmo os pesquisadores da área sociocultural e pedagógica estão publicando mais em artigos do que em livros, ou produzindo capítulos de livro. A sistemática original, que foi proposta por uma comissão e que foi aceita, ela tinha um caráter, inclusive, conservador. Não aceitava, naquele primeiro momento, o livro eletrônico. Né? Só aceitava o livro de papel, né? Embora previsse o livro eletrônico. Né? Hoje, a plataforma para a apresentação dos dados, ela é muito mais prática para os programas, mas me parece que passadas 2 avaliações com o produto livro, a expressão desse produto é residual. Então eu acho que a gente tem que entender a manutenção do livro mais como uma sinalização política para a área
do que propriamente um instrumento importante da avaliação da produção intelectual dos docentes. Tá? Eu continuo entendendo que o debate mais atual se faz nos artigos publicados em periódico. Os livros funcionam fundamentalmente para a consolidação do conhecimento. Né? Quando você já publicou, tem um grupo, né? Que aí você publica aquele livro que é consolidação de pesquisadores de uma linha de pesquisa. Eu estou fazendo lá com os meus alunos, assim, as coisas já foram publicadas em artigo, agora a gente vai juntar no livro. Né? Um problema sério na produção de livro é a condição de detectar aqueles livros que são, na verdade, anais de evento, mas que não dizem que são anais de evento. Não tem avaliação pelos pares, tá? Mas, assim, com todos os problemas que a avaliação de livro tem, eu acho que ela deve ser entendida como uma sinalização política para a área, mais do que como uma ferramenta importante para a avaliação da produção intelectual. Duas avaliações, 7 anos aí de período transcorrido disso, mostraram isso claramente, não chegou a 4, 5% do volume da produção intelectual. Quer dizer, a própria área está mostrando que o livro não é um elemento significativo. Pode ser importante, mas não é significativo. São dois conceitos diferentes. Importante, mas não é significativo. Tá? Agora, dentro das dinâmicas, por exemplo, do nosso programa, a gente, em princípio, na avaliação interna dos docentes, a gente não conta o livro. Porque a gente não sabe ainda exatamente, embora tenha melhorado muito, como a comissão vai avaliar o livro. Né? Ainda tem um problema em relação ao periódico, que o periódico você tem a tabelinha. Pá, é isso ou é aquilo. Né? O livro vai para a comissão. Veja bem, o professor André Mello foi coordenador do meu programa. Né? Eu participei da comissão. Primeiro teve o professor Walter Braz participando da comissão, depois eu participei 2 avaliações da parte de livro, o professor André Mello me substituiu lá, e o nosso programa desenvolveu aquela plataforma digital com a entrada dos dados. Foi a Federal do Espírito Santo, meu programa, que desenvolveu aquela plataforma. Ainda assim, a gente não olha para a produção em livro, a gente bota tudo na sucupira e bota na plataforma. Mas a gente não usa o livro na contagem lá da meta que a gente estabelece para os docentes. Deixa eu completar um pouquinho aqui, colocar alguns aspectos em relação ao livro, porque eu acho que isso é uma preocupação grande aqui na escola, né, no nosso programa. Quando você diz que a participação foi pequena, eu concordo. Quer dizer, concordo, não dá, está lá. Né? Entretanto, provavelmente nessa quadrinal, grande parte disso foi uma subnotificação dos próprios programas, talvez porque não vale muito, então não vão nem dar o trabalho de colocar lá. Depois a gente sabe que houve uma questão operacional de pouco tempo para que todo mundo fizesse no último ano, nos últimos 4 anos, para colocar na plataforma, por uma coisa que efetivamente todo mundo saberia que valeria pouco. Né? Então acho que foi 4%, mas provavelmente parte disso foi uma subnotificação dos próprios programas. O segundo aspecto é que, embora quando a gente faz isso para o grupo total, talvez isso não tenha um impacto grande, se talvez a gente fizesse essa porcentagem, considerando aqueles docentes que efetivamente têm a sua produção com essa característica, isso possa ser bastante importante. Por que eu digo isso? Aqui no programa a gente tem alguns docentes que têm uma característica bastante grande para a área sociocultural e educacional. E para uma porcentagem elevada desses docentes, o livro é o principal aspecto. Né? Se eu entendi direito, na hora de credenciar um docente no programa de vocês, o livro não é contado para o credenciamento. Né? Se a gente fizer isso aqui no programa, provavelmente a gente teria vários dos docentes que não seriam credenciados. Né? Porque eles atingem uma pontuação, porque tem essa forma de produção como a principal produção. O mesmo aconteceria, por exemplo, na Unicamp. São os 2 programas que têm a maior produção, né, em relação a livros e capítulos. E mesmo esses 2 programas eu sei que teve subnotificação. Nosso mesmo, vários dos docentes não mandaram, a gente não colocou na plataforma isso, então, quer dizer, a produção mesmo aqui lá no Unicamp, que seria maior em livros,
ainda foi subestimado. Então, eu tenho uma preocupação da gente efetivamente achar que essa produção é muito pequena só por causa dos 4%. Eu acho que esse é um dado enviesado por subnotificação e é um dado que deveria ser considerado não em relação ao montante total, mas sim em relação àquele grupo de docentes que tem essa via de produção como uma via importante em função das características do tipo de produção. Né? E o segundo aspecto, né, que eu acho que a pergunta do Humberto talvez até fosse mais nesse sentido, né, é essa avaliação que temos hoje, que teoricamente tem por trás a questão da avaliação por pares. Num tipo de produção, onde a avaliação por pares não é regra. Na realidade, quando a gente tem um livro que traz lá uma cartinha dizendo que foi avaliado por pares, é porque é uma editora específica que passou a seguir isso em função da CAPES. Né? Você acha que esse tipo de avaliação, o critério que hoje é usado, é um critério que efetivamente verifica a qualidade do livro? Uma preocupação séria que eu tenho é ter a avaliação por pares garante a ausência dessa avaliação por pares? Não me diz que não é, quando não é esse o critério normalmente atingido. Porque nos artigos sempre é. Qualquer revista tem que ter avaliação por pares. No livro, essa não é a regra. Como é que você vê isso? Vamos lá. Vamos para a primeira parte, que você estabeleceu uma hipótese. Se meu programa serve de amostra para testar a sua hipótese, eu vou dizer assim que não chega a 20% dos docentes permanentes do meu programa que tem a produção em livro como principal veiculação da produção intelectual. Não chega a 20%. Tá? E o programa de pós-graduação lá da Federal do Espírito Santo, ele continua sendo um ponto fora da curva da educação física brasileira. Né? Nós abrimos com um programa que tinha só área pedagógica e sociocultural. Em 2010, abrimos uma outra área de concentração, tinha e tem linha de pesquisa em saúde coletiva, em fisiologia do exercício e pesquisa em modelo animal. Né? A nossa hipótese, a nossa aposta é que os pesquisadores dessa área iam ser o motor do programa nos anos seguintes, especialmente nesse quadriênio que se encerrou agora. Por N razões que não cabem aqui comentar, os pesquisadores da área pedagógica e sociocultural do nosso programa continuam sendo o motor do programa. Né? Então, nosso programa é um espelho invertido da maioria dos programas da área, onde você tem, às vezes, 2 docentes aqui, 3 ali. Né? Muita da razão do que eu mencionei de linha de pesquisa Frankenstein é isso, que o programa faz uma tentativa de salvar um colega produtivo e tal, aí junta numa linha de pesquisa elástica, para usar essa definição. Mas o nosso programa não. É um programa que fez algumas mexidas de ajuste nas linhas de pesquisa para aumentar a sua coerência, mas nós temos currículo, formação de professores, cotidiano escolar, linha pesada nisso, fundamentos históricos e socioculturais, tem uma linha de estudos epistemológicos. Esses docentes continuam sendo o motor de um programa, e um programa que, assim, para minha surpresa e para minha satisfação, teve um desempenho proporcional melhor do que o da USP na produção intelectual. Nós tivemos 82% dos nossos docentes com nota para 5. Né? O programa se revelou na produção intelectual docente e, assim, a nossa oscilação quase foi positiva. Né? Tivemos uma anterior negativa, mas os caras deixaram de falar comigo, o ônus foi pequeno. Acontece, né? O cara deixa de falar com o coordenador do programa, como se fosse culpa dele. Mas voltando ao foco. Então, assim, o meu programa serve como uma amostra para a tua hipótese. No nosso caso, não teve subnotificação. Né? O que tem é um grupo pequeno de professores, mesmo da pedagógica e sociocultural, que coloca o livro como principal veículo da produção, não chega a 20%, fazendo uma conta aqui aproximada. Não chega a 20%. Não chega. A segunda questão,
A segunda questão, eu sou obrigado a concordar com você. Assim, mas nota bem, assim como hoje nós temos em caráter planetário um sistema de produção e avaliação de revistas autossustentável, né? Todos nós sabemos, você publica lá numa revista que não é open access, né? Aí você tem uma cota e aí depois os caras assim, aumente a citação do seu trabalho, eles disponibilizam um conjunto de cópias para você, free, para você mandar para um conjunto de pessoas. Tem toda uma estratégia de auto-reforço do sistema de citação de impacto. Lógico, nature é nature, está fora de questão, né? Mas aí você manda, como eu mandei para esqueci o nome, Sport and Society, esqueci o nome da revista, aí assim, não é open access, né? As pessoas pagam para ter acesso ao artigo, aí assim, tem uma estratégia de construção. O mesmo fenômeno a gente começou a ver com as editoras. Começaram a surgir umas editoras nos últimos 10 anos que elas vivem dos incautos num primeiro momento, né? Acho que eles buscam lá o nome dos caras que terminam o mestrado, mas assim, publica o seu livro, e na verdade você vai pagar pelo livro, quer dizer assim, né? Você paga para ter o livro, eles dizem que vai ter uma distribuição no país inteiro, cuidado, todo mundo aqui é de doutorado ou alguém aqui é de mestrado? Né? O pessoal de mestrado, cedo ou tarde, isso diminuiu um pouquinho, mas os meus alunos recebiam um monte de umas editoras, você não sabe da onde, que aí eles assim, publiquem sua tese conosco, aí eles prometem distribuição nacional, revisão profissional, e no final vai ter um custo. Aí, você publicar 500 livros, você paga, na verdade você vai pagando pelos livros, né? Essas editoras, eu vou dar, não vou dar o exemplo que está gravando, senão os caras depois vão, né, correr atrás de mim. Então, a editora do estado do Paraná, Kodak não tem nada a ver com isso, né? Com 3 letras no título da editora, eu não vou dizer mais nada do que isso, porque assim, virou, a gente tem as revistas predadoras, essa é uma editora predadora, né? Mas tem um axioma da avaliação, né? Que é o seguinte, as regras da avaliação, elas codeterminam o comportamento do grupo, né? Então, as editoras, elas vão se moldar a esse tipo de exigência, ou seja, temos falsidade ideológica? Provavelmente temos. Provavelmente temos. Temos dificuldade de separar o que é comitê editorial de avaliação pelos pares nas editoras, né? Temos muita dificuldade. Então, é um processo que ainda precisa ser aperfeiçoado naquilo que do que pode ser aperfeiçoado, mas lembrando uma frase sempre que o Rodak diz assim, cara, não adianta você botar regra mais precisa, quem quiser escapar vai sempre achar um jeito de escapar. Então o exemplo que você está dando é esse, né? E agora precisa ter uma carta da editora dizendo que tem avaliação pelos pares. Fulano, faz uma carta que teve avaliação pelos pares. É isso, aí é um problema de ética, mas o sistema é falho, você tem razão. A última pergunta? Ricardo, acho que eu fiquei responsável pela última pergunta, então eu gostaria primeiro de agradecer a sua vinda e a palestra para a gente. E daí eu sou presidente da comissão de pesquisa aqui da escola, então eu me sinto assim um pouco livre de pensar na pontuação da CAPES e ter esse tipo de preocupação e estar preocupada em mostrar e a gente dar valor, valorizar e mostrar para toda a nossa comunidade aqui da escola a produção em pesquisa, independente da área, da linha de pesquisa, dos professores que estão ou não vinculados à pós-graduação. Aí eu confesso que eu cheguei aqui, eu sentei, e eu pensei no seguinte, quero ver como ele vai apresentar, porque vocês são um programa referência no Brasil, que você chamou de espelho invertido, na verdade, e eu fiquei muito surpresa quando você me falou que vocês não contam no livro como para credenciar um professor, por exemplo, para a área de sociocultural, por exemplo, para credenciamento no programa. Daí eu faço uma pergunta.
Porque eu também vi no início da sua palestra, você falando que você gostava do poder político da USP de dizer, não, eu não vou seguir esse critério da CAPES de tempo de titulação, nós vamos fazer em 36 e 48 meses. Daí eu fico me perguntando, vocês acham que vocês mudaram pela CAPES, pela pontuação, ou não seria o caso de vocês ditarem o modus operandi para todo o Brasil do que é pesquisa, do que é publicação nessa área? Você entendeu a minha pergunta? E agir como a USP? Entendi. Deixa eu aproveitar então para ele responder uma vez só, posso? Pode. Não, tá. Na realidade, nós temos tempo. Obrigado, Otávio. Não vou Tava ficar passando aqui com tarde muita dormindo, enrolação. Direta e reta a minha pergunta. Eu entendo, aliás, eu também fui coordenador aqui, a gente entende todos esses problemas, acho que eles serão eternos na área. Pelo menos é a minha percepção. Diz para mim, se o teu programa, você está certo, né, como a Patrícia destacou, é referência, tem o sucesso que tem, né, se relativizar, é mais produtivo até que o nosso. Tem problema? A área sociocultural tem problema? Uma vez que o seu programa se caracteriza, espelho invertido, me dá a impressão que não há problema. Patrícia, vamos lá, seguindo. Ainda que ele possa ser, ele já foi também o patinho feio da pós-graduação brasileira, né? Eu estava num Combrace em Porto Alegre há uns anos atrás e acho que as pessoas se distraíram que eu era da UFES, né? E falavam assim, né, mas aquele programa lá da UFES, né, aquilo não anda. Né? O professor Dirceu, que era coordenador de área, com a professora Silvana, foram a Vitória fazer diligência presencial. Né? A gente abriu em 2006, aí tinha dados parciais da primeira avaliação. O Dirceu saiu de lá, fez uma reunião com a gente, com o corpo da sociedade, saiu de lá convencido que tinha que fechar o programa. Né? Então a gente já foi assim, aqueles caras que não andam. A gente abriu só com a pedagógica e a sociocultural o programa, né? Na época também o número de docentes permanentes era pequenininho, eram 8, eram 5 do próprio curso e 3 que a gente pegou emprestado da psicologia e da educação, 2 da psicologia e 1 da educação. Tiveram assim, olha, eu não vou orientar, sou da disciplina. Né? Nas condições iniciais, inclusive, eram ruins, o corpo ainda com baixa qualificação e tal. O que a gente fez foi seguir a regra do jogo. O jogo é esse, a gente vai seguir a regra do jogo. Podemos tensionar por dentro. Né? Dessa vez eu estava um pouco mais quieto lá na avaliação quadrienal, mas assim, eu estabeleci uma relação de confiança com a coordenação de área, André e companhia, então fui muito chamado para muitas etapas da avaliação. Né? E muitas vezes tensionei várias coisas, especialmente a coisa da nota em distribuição de curva, avaliação dos programas em curva normal. Né? Aí diz assim, gente, todo mundo aqui já teve turma na vida que 80% dos alunos tirou 8 ou 9. Por que a gente não pode ter isso? Que é silêncio, ninguém responde. Entendeu? Porque é assim, mas isso é um princípio da CAPES, que a avaliação tem que discriminar os programas em 3 grandes grupos, né? O 3, o 4 e o 5. Né? Então se espera que a maioria dos programas esteja no 3, no 4. Né? A curva seja mais ou menos harmônica ali em relação à mediana. E a gente não faz isso. Então, assim, a decisão nossa foi, vamos tensionar, mas vamos tensionar por dentro. Né? A gente já chamou, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz como coordenador foi chamar o Rodak para dar uma palestra e conversar com a gente. Né? Mas, apesar disso, a instituição está longe de ter o peso político que outros programas e outras instituições têm. Né? A UFES não é o FMG, a UFES não é a Federal do Paraná, a UFES não é a URGS, a UFES não é a USP.
Nós somos instituições que têm um peso político. A UFES era, até o início, até o final do século XX, um grande colegião. Tinha pouquíssimos programas de pós-graduação, né? Era uma universidade sem tradição de pós-graduação. Hoje, nos últimos 18 anos, ela fez, como o Brasil inteiro, né, teve uma expansão brutal da pós-graduação no Brasil, mas assim, eu ouvia dos meus colegas dentro do departamento, assim, vocês, os privilegiados da pós-graduação, eu digo, bicho, eu tenho mais trabalho, porque eu tenho que revisar trabalho, a orientação tem que ser parecerista, às vezes eu vou para a banca dos outros, quer dizer, além de todo mundo, tudo que todo mundo faz, quem está na pós-graduação ainda faz mais, porque vem esse pacote junto, né, você é chamado para a banca, né? A Cláudia estava falando, talvez vá para uma semana em Minas para uma banca, e assim os caras que não estavam dizendo assim, vocês são os privilegiados, é o capital simbólico do imaginário das pessoas, é o cara que está na pós, mas de fato ganha o mesmo salário, para quem não é bolsista da produtividade, o salário continua sendo o mesmo, a remuneração total é a mesma, com mais trabalho, com mais estresse, tá? Então é uma instituição que não tem peso político pela história, pelo menos até o momento, para ousar mudar. Até porque a gente continua no 4. A nossa produção discente continuou. A gente não foi para o 5 pela produção discente. Pouca publicação, pouca apresentação. Entendeu? Então a gente não tem condição política de ousar dizer assim, olha só, agora coordenação de área, nós vamos fazer diferente. Não tem coisa. Talvez quando a gente virar 5, talvez a gente possa ir para essa situação. Agora, de fato, sim, embora a gente tenha tido professores que se salvaram no correr do tempo pelo que publicaram em livro, quando acaba o triênio, você vê a produção do docente e a produção do programa, na hora de credenciar, a gente até pede para o cara apresentar livro, mas não pontua. A gente só pontua artigo. Né? E assim, mas tem problema. Tem problema. O fato da gente conseguir fazer não significa que não tem problema. Né? Só que assim, eu acho que o problema está no foco da crítica. O pessoal da área sociocultural, lá agregado dentro do CBCE, alguns professores de programa, né, que estão programa na URBS e outros programas, eu acho que é um problema de foco, quando não percebe que certos problemas são sistêmicos. Por exemplo, parte do impacto do tal do produtivismo está relacionado à questão das agências de fomento. Né? Porque as agências de fomento olham, como eu já disse, projeto de produção intelectual. Então, aí depois assim, quando você não tem nenhum projeto financiado, né? Entrou no edital, tomou pau. O projeto é muito bom, mas perdeu na avaliação. Isso é sistêmico. Não é uma questão só da CAPES. Você pode, a minha hipótese é que a gente pode mudar muito as regras de avaliação dos programas, especificamente em relação à produção intelectual. Terá pouco impacto na produção intelectual, porque as agências de fomento que estão fora do sistema CAPES continuam com algumas regras que vão codeterminar o comportamento do grupo. Né? Você, para conseguir verba edital da FAPESP, além de um tremendo projeto que vai ser analisado no mérito, você não tem que botar o teu Lattes lá? Toda a FAPES lá no Espírito Santo é a mesma coisa. Isso é sistêmico. Então não adianta criticar o produtivismo da CAPES sem analisar o conjunto. Senão você vai ficar sem bolsa. E aí sim, então tem uma correlação que não é institucional, porque aí a gente avalia e o programa da USP é 7, tem que ter um bocado de gente com um projeto financiado, um bolsista produtividade. Né? Então tem um problema para mim de foco na crítica. Tá? E aí assim, a gente sobrevive, mas a gente gostaria, a gente acha que o TMT é um problema, né? Não tem problema. A produção intelectual tem problema, a gente faz com um esforço grande. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, não vou falar de ninguém. Fui para a gestão, bicho, eu já estou olhando lá para frente e dizendo, se for para atrapalhar, eu peço descredenciamento. Entendeu? Porque eu estou ficando para trás. Na verdade, na última quadrienal, assim, eu fui dos 3 docentes do programa que ficou abaixo
do ponto de corte. Fiquei ali juntinho, era coisa, mas fiquei baixo. Entendeu? E aí, assim, de novo, essa relação qualidade e quantidade eu acho dificílimo de resolver, né? Porque a gente tem medidas indiretas de avaliação da qualidade, né? E num sistema desse tamanho, eu não sei como é que a gente construiria um outro modelo de avaliação da qualidade, né? Porque a qualidade hoje é medida indireta. Teria outro modelo no lugar desse? Não sei. Não sei, nem parei para pensar nisso, né? E poucas vezes que paro, não consigo achar nenhuma solução boa. Você tem? Não, eu desanimo também. Não. Eu estava falando com o Humberto, cada vez que eu paro, penso, eu desanimo. Assim, porque assim, talvez a gente vá evoluir, eu acho que é uma mudança assim, de paradigma no Brasil. Aqui também vamos olhar. Você fez seu doutorado aonde? Nos Estados Unidos. Lá tem uma CAPES? Não, mas não tem nenhum país com um sistema centralizado como o Brasil. Eu não quero nem entrar nesse mérito, Otávio, porque eu tenho claro que muito que a gente faz aqui é absurdamente desnecessário. É uma obsessão por avaliar e qualificar e ranquear que é um negócio doentio. Então eu não quero nem entrar nesse mérito. Nenhum país do mundo que eu saiba tem um sistema centralizado como nós temos no Brasil. Foi muito importante, mas talvez esteja com o crescimento do sistema, esteja se tornando um problema. Entendeu? A CAPES foi muito importante. Vocês que estão aí na cadeira, né, porque a educação brasileira é um sistema que o telhado é melhor do que a base, né, por N razões. Uma delas porque tinha uma fundação, CAPES, que gerenciava com montura a pós-graduação brasileira, né, que botava uma meta ali que a educação da base não tem, e às vezes os professores da base, é um equívoco, eles se recusam a ter meta. Se recusa a ter meta. O problema é que nos últimos 20 anos, o nosso sistema de pós-graduação cresceu muito. E aí é isso, a gente tem muito artigo publicado, aumentou o número de artigos, mas o número de citações continua ou diminuiu. Medida indireta de qualidade, né? Talvez a CAPES esteja começando a ser parte do problema. Talvez as universidades grandes, como a USP, não precisassem mais da CAPES. A universidade madura, consolidada, precisa da CAPES para dizer o que tem que fazer na pós-graduação. Pensa nisso. A URGS, que eu admiro, e a UFMG, que são federais que eu admiro profundamente, não precisam da CAPES. Sem brincadeira, tem maturidade acadêmica para estabelecer os seus princípios. A UFES precisa. Gente, é isso. Obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez pelo convite. Cláudia, poucas vezes eu venho a São Paulo, sempre é bom vir aqui, a USP também poucas vezes. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido interessante, e agradeço a paciência e a atenção de vocês todos aí, tá bom? Bom dia, gente. A gente que agradece, tem bastante coisa aí que foi discutido, que foi pensado. Gostaria que a gente tivesse mais dos docentes aqui, né? Porque eu acho que a gente teve aí um material interessante para as nossas discussões em relação à pós-graduação aqui do programa. Obrigada, gente.